Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Gente, hoje eu tô com um convidado mega especial, que eu adoro de paixão. Ele é atleta, profissional de educação física em primeiro lugar, deputado estadual. Felipe Franco, olha o tamanho dessa pessoa. Eu estou até com ombreira, Felipe. Obrigada pela presença. Obrigado você, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje no Bem-Estar da Isto É. E faz tempo que eu já queria vir, né? Porque a gente conversava de fazer essa... Aí você teve baby. Aí foi uma correria doida, né? Começou campanha, baby, família, treino, dieta... E aí empresa. Foi indo. E aí eu tô indo. Mas, sabe o que eu queria? Uma pergunta que eu tenho já de início. Como que você quis virar fisiculturista? Olha, fisiculturismo foi algo que veio dentro da minha vida, que iniciou pela musculação, né? A musculação, na época, eu fazia por futebol, que eu jogava bola, era federado, então tinha que conseguir um pouquinho mais de força nas pernas, força para jogo de corpo, para melhorar minhas capacidades físicas em campo. E eu vi que eu tinha uma predisposição muscular ali mais, assim, aguçada, sabe? Então eu acabei destinando o meu corpo durante essa parte do futebol que não virou, né? Pra parte da musculação e ficar me sentindo bem como os caras mais fortes. Porque eu já tinha como pessoas que eu gostava dentro do meio do fisiculturismo, como Arnold, como Stallone, como Van Damme, como Bruce Lee, que eram atores que tinham o corpo mais sarado ali na época, né? A gente tá falando aí dos anos 90. É que você tem minha idade. Eu tenho 38. É minha idade. Você tem 38? Eu Não parece não, eu tenho 27, meu. Eu sou uma jovem senhora. Eu tô todo fugindo. Pode falar palavrão aqui, eu nem sei. Pode, não tem problema. E daí, na nossa época, é por isso que eu falei assim, poxa, o Fê tem minha idade. Na minha época, eu lembro que não era tão forte a musculação assim. Não era. A musculação, ela tomou uma proporção maior depois que eu comecei assim, pelo menos na área minha da educação física, quando eu comecei a mostrar a musculação na internet, com um canal no YouTube e os ensinamentos do que era biomecânica, a parte anatômica, a parte fisiológica, que são vídeos meus de antes que davam, assim, em torno de 10 milhões de views, 5 milhões de views, pra essa época que ninguém nem fazia YouTube direito, né? Não tinha tantos vídeos. Então, eu acabei tomando uma proporção muito grande nessa questão, que foi aí que entrou a educação física na minha vida. Então, você saiu do futebol... O futebol não virou. Dentro disso, eu vi que musculação passou a ser uma paixão, assim, aguda. E aí, depois, ela começou a tornar minha vida. Sim. Porque eu não conseguia deixar de treinar. E dentro de tudo isso, eu precisava ter mais informações. E não era com os professores das academias que eu ia buscar essas informações. Porque esses caras, na época de academia, não tinha profissionais bons. Eram raros, esses caras. Sim. Eram mais os bodybuilders das antigas, assim, né? Do old school. Que eram apaixonados pela musculação, mas eram caras um pouco mais ignorantes. Que acabavam não dando ensinamento, via que, tipo assim, era mais um frango. Então, eu fui atrás da informação, que foi por onde? Eu falei, preciso estudar isso. E aí, eu entrei na educação física com 17 anos. 17 anos? Eu me formei cedo, né, na escola, no ensino médio, já entrei com 17 e fiz 18 nesse ano, porque no final do ano que eu faço aniversário, né? Sim. Então, eu entrei no começo do ano com 17, finalizei com 18 e formei com 21. E depois disso eu fui estudando mais ainda, aí fiz as pós-graduação, tudo da área que eu sempre quis, né? Fisiologia, do exercício, treinamento, nutrição, toda essa parte assim eu fui estudando porque era algo que eu vivenciava todos os dias. Né? Eu te vejo como um pioneiro da parte de musculação e hipertrofia, assim, tipo como um dos primeiros, porque eu falando na minha época até de profissional de educação física, eu sou de 2006, da faculdade, você fez 2004. Eu iniciei em 2003. 2003. Eu sou RA 2003. Eu fiz 2006. E na nossa época tinham poucas pessoas que trabalhavam forte com hipertrofia. A musculação, ela não era tão bem vista, né? Não porque as pessoas acabavam indo pra academia, era algo monótono, então não tinha tanta força, ao mesmo tempo não tinha tantos benefícios explícitos para as pessoas. E quando eu comecei a captar tudo isso e mostrar que a musculação não era só chegar lá e puxar o pezinho, existia toda uma fase de biomecânica, uma fase de fisiologia, toda uma parte de benefícios para a pessoa, e aí eu comecei a mostrar isso para a internet. Que foi aí que envolveu na parte dos campeonatos também.
Porque para eu ganhar uma notoriedade, eu tinha que mostrar aquilo que eu fazia de uma maneira tanto prática, inteligente, quanto a parte teórica. Então, comecei a fazer a junção dos dois e mostrar como era o prático de um atleta também. Sim. Foi aí que eu ganhei o The Choice One, que era o escolhido, que era o fisiculturismo antes do Felipe e o fisiculturismo depois do Felipe. Tá. E aí que eu ganhei uma proporção na internet muito grande também. E nessa época você dava aula de personal, né? Já dava aula de personal, já. Você dava aula de personal e começou os campeonatos. Sim, eu tentava me virar, né? Porque como a gente dava várias aulas no dia, eu trabalhava em sala também, né? Porque assim, eu acho que hoje pro profissional de educação física mostrar o seu trabalho envolvido na musculação, o melhor modo de fazer isso é dentro de uma sala de musculação. Que aí depois que ele vai conquistando os alunos. Porque se ele tiver um bom trabalho ali, não for só uma planta, que fica assim, ou aquele ali, e aquele ali. Sabe esse negócio? Ele não tiver a proatividade de um bom profissional, ele não vai trazer os personagens para ele, né? Não. Então, o que eu fazia? Eu era carro-chefe dentro da academia, eu era coringa. Faltava professor na bike, eu ia. Faltava professor na natação, eu ia. Faltava professor na musculação, eu cobria 2 horários, 2 salas. Eu fazia tudo que tinha que fazer. Porque eu gostava daquilo. Então, eu ganhava muito espaço. Então, as pessoas chegavam na academia e procuravam quem? O Felipe. Você. E aí, eu comecei a ganhar um espaço muito grande dentro disso. E aí, eu comecei a ser falado na academia. Dentro disso, você acaba gerando incômodos também, né? E aí, quando eu via que incomodava, as pessoas falando mal, às vezes falando, esse cara é da bomba, esse cara é não sei o quê, eu não ligava. Porque eu falava, mano, se tá funcionando desse jeito, tá rolando. É porque tá rolando, entendeu? Então, aí eu comecei a ganhar um espaço grande e comecei a me focar cada vez mais. E aí você você entrou nessa parte do fisiculturismo e na época você fazia só, é claro que tem a questão do treinamento e teve uma visão, principalmente pensando em esteroide anabolizante da época. Como que você vê isso hoje? Mudou muito? Dentro dos meus vídeos, a gente sempre orientou, né, as pessoas a terem um médico, a terem um nutricionista, terem os profissionais multidisciplinar, né, para você ter todas as áreas em si. Quando a gente fala da parte do esteroide anabolizante, é algo muito difícil hoje de debate. Antigamente era mais, hoje é um pouco mais explícito. Porque a gente consegue enxergar não só no fisiculturismo, mas em todos os esportes. Se você olhar os escândalos que tivemos aí recentemente na parte das Olimpíadas, hormônio. Na parte da luta, é hormônio. Na parte é hormônio. Então, tudo tem hormônio. Até mesmo no vôlei, no handebol, no futebol, todos eles têm doping. Então, o atleta ele tem que estar relacionado a essa questão do hormônio, né? Para performance. Então, hoje o hormônio ele vem tomando um espaço, eu até vou repetir algo que eu falei recentemente, porque eu falei em um vídeo meu de 2016, que o que as pessoas hoje vivem a questão do hormônio é muito diferente de antigamente, porque tem mais estudos. Então, o hormônio ele vai fazer parte dos benefícios do ser humano, que ele vai salvar a gente de muitas coisas ainda, muitas doenças que estão por vir. A gente já faz um trabalho com hormônio por trás e que não é divulgado, isso já existe, né? Então vai começar a ganhar mais espaço ainda. Então é algo que eu venho falando lá, que o hormônio salva vidas, e é verdade. Então, mais pra frente, isso vai rolar cada vez mais. Não, e hoje existem várias, é claro, com acompanhamento, com a parte multidisciplinar, você pega um nutrólogo, você pega um médico esportivo, quando bem orientado, dependendo de algumas deficiências que você tem, isso que você está falando realmente, de fato, procedem. Eu, por exemplo, não tenho tireoide, então eu preciso fazer um tipo de tratamento específico. Então, as pessoas precisam disso, mas é claro que com orientação, porque eu tive vários colegas, quantas vezes eu não fiz parte dos stands da Expo Nutrition? Eu tinha uns colegas que, tipo, viajavam. Sim, isso é normal, né? Que a gente tem os colegas que viajam, né? Sim, muito. Por isso que a gente tem que pegar até esses adolescentes que estão iniciando tal e tudo mais, tem que ter sempre orientação, é óbvio, e uma supervisão de um profissional, de um nutrólogo, de um médico esportivo, que foi o que você disse. E quando você pega esse processo do fisiculturismo antes para hoje, o que você acha que teve de evolução? Até do ponto de vista para o leigo que assiste, na visão do cara de fora e para o atleta. Olha, a diferença em si que eu vejo de antigamente e os dias atuais é as informações, né? Porque antigamente você tinha informação, mas você tinha que correr atrás de revista,
você tinha que correr atrás de pesquisa científica, que era algo mais difícil e de baixo acesso, você tinha que ver um DVD ou então um videocassete de um atleta, alguma coisa das antigas, um livro de esteroide em inglês. Então você buscava esse tipo de informação onde era mais restrito, junto os atletas que eram da época, né? Agora, atualmente, hoje você abre a internet, abre o Google, você tem tudo explícito, Qualquer né? coisa. Tudo, exatamente. Hoje você pode ver que até médicos acabam fazendo vídeos na internet explicando a forma de aplicação de algum remédio para ele não ter que ficar explicando sempre. Aí ele vai dar o link, a pessoa chega lá, vê o vídeo e fala, pô, é assim que o doutor explicou. Então, para você fazer o uso contínuo diariamente. Não digo só do hormônio, a gente está falando de medicamentos que, né? Que são que necessários. hormônio também pode ser um uso e medicamento. Exato, exato. Então, essas informações são totalmente diferentes de antigamente, né? Então, conforme o tempo, você vai tendo mais estudos para que você tenha mais segurança da utilização, né? E eu acho até, eu estava conversando até com uma pessoa que hoje, ele fez levantamento de peso olímpico. Eu não sei se você conhece o Panzetti. Você conhece o Roberto Panzetti? Eu sei quem que é. Roberto Panzetti. Ele estava contando que eu adoro essas histórias. Ele falou, ele fazia levantamento e ele fazia campeonato de braço de ferro. E ele disse que na época do braço de ferro, cara, a galera era tete a tete. Depois começou a entrar o esteroide anabolizante. Daí tinha uma vantagem competitiva de um lado, que foi o que você falou. Sim. Que existe isso no esporte. E como ele não entrou, ele acabou saindo e foi para outra parte, foi para a parte política. Mas ele disse que teve essa mudança mesmo e teve esse rompante, né? Esse rompante, e eu acho que você viveu bem esse rompante. Sim. Então, essa questão dessa mudança de chave do fisiculturismo. Da visão que as pessoas tinham com relação ao cara que só usa esteroide anabolizante, mas não. Hoje a gente sabe que o cara treina pra caramba, porque eu vejo o preparo. Você pega o preparo de um cara que faz fisiculturismo, cara, o cara treina demais, o cara tem uma estratégia alimentar absurda e precisa ter uma regra, uma rotina muito intensa. Sim, foi o que você falou. Eu costumo dizer que, vamos supor que você pegue todos os atletas e tire os hormônios deles. O atleta que se esforçar mais, que se dedicar mais, o atleta que vai fazer mais para chegar sendo campeão, ele vai ser campeão. Não importa se é hormônio ou não. Então, se você tirar de todos, aquele que fez mais para chegar a ser campeão, vai ser o campeão. Então, assim, você tem que ter um esforço. Não é só tomar um hormônio hoje que você vai ficar definido ou que você vai melhorar. Não vai... Nada, de maneira alguma. É muito difícil hoje você chegar num corpo ideal. Agora, quando a gente tá falando, assim, de performance ainda, não tem jeito, né? Você tem que se esforçar cada vez mais. E como que é a sua rotina hoje? Olha, eu acordo, eu faço aeróbio jejum, faço alongamento, eu treino 2 horas de manhã, na parte da tarde eu vou trabalhar, que é entre 11 da manhã, ali 11h30, aí eu fico dentro da Alesp até em torno de 7, 8 e depois eu volto para casa para treinar ainda. Você treina 2 vezes? 2 vezes. Então eu destino 4 horas do meu dia só para treinamento. É uma vida de atleta mesmo. Porque se não for assim, para competitivo não vira. E você percebe que hoje você tá mais... Você acha que você colocou muito seu corpo nessa parte do treinamento? Tipo, treinamento mega intenso, que a gente fala que a vida de atleta é difícil. É complicada. É difícil. É complicada. E agora com o filho, com essa rotina puxada que você tem, você se vê atleta por muitos anos? Não, eu acho que eu já tô pegando um pouco da beirinha ali da minha fase final de atleta pelo fato das minhas responsabilidades terem aumentado muito, né? E eu estou tentando na realidade conciliar tudo. Eu vou competir dia 7 de julho em Portugal, vou tentar o Olímpio esse ano lá em Las Vegas. Mas para eu conciliar tudo, não é mais o Felipe unitário, né? Que ele é sozinho ali, é Felipe Deus e não importa o que tá acontecendo, é Felipe Deus, sabe? Não tem mais isso. Eu tenho que prestar atenção no que tá rolando com meu filho, eu tenho que dar atenção para minha mulher, eu tenho que dar atenção para as minhas empresas, eu tenho que olhar o lado político, eu tenho que ver todas as coisas que estão rolando ali e não dá para ter mais só os caras ali olhando por mim. Né? Então, assim, a minha família eu tenho que cuidar também. Então, vou te dar um exemplo da minha dificuldade. O Vitor, meu filho, acorda às 7 horas da manhã. 7h15 ele já começa a ficar numa energia absurda. Ele tem 1 ano de idade. E ele não quer voltar a dormir. A nossa babá, a Clau, ela chega só às 8h30. Então, das 7 às 8h30, eu que fico olhando ele. Porque ele não quer voltar a dormir. Então, eu fico brincando com ele, fico esperando. Dando atenção. E eu tô em jejum esse tempo todo. Porque se eu comer, meu aeróbio jejum já vai pro espaço. Então, eu fico 1h30 em jejum para poder ir pro aeróbio jejum.
Entendi. Antes eu acordava, metia o fone, tomava minha água e subia na minha esteira. E ia. Hoje não. Hoje eu tenho que olhar ele, esperar as coisas se encaixarem. Tem meu cachorro, que eu levo ele na rua de manhã. Quando a van chega aqui, a Vânia também chega às 8 horas. Então chega um pouco mais cedo que a Clau, então me ajuda. Então eu tenho coisas ali que eu tenho de responsabilidade, que isso para acordar, para viver dentro de casa, que eu tenho que dar atenção, né? Então assim, muitas das vezes tem coisas que só eu posso tomar as decisões. Então é algo que eu tenho que estar atento. Sim, Não e dá não dá pra pra eu- você destinar a sua vida 100% a isso. Não dá, de maneira alguma. O celular, então, Hoje não dá mais. O celular eu tenho que ficar com ele o tempo todo, porque eu trabalho, é uma ferramenta de trabalho, eu tenho mais de 10 patrocinadores, eu tenho que estar o tempo todo ali falando, mostrando, vivendo, que é algo que eu faço claramente e muito tranquilo, porque eu gosto disso. Então, Sim. hoje, tudo que eu tenho é realmente voltado à minha vida por gostar mesmo. Só que para competir é muito difícil de se manter. E esse é o desafio que eu passo atualmente, né? Da galera pegar e eu tomar hate por causa disso. Fala, Fê, não vai Você dar. Tenho hate. A galera fala, Fê, não dá mais, esquece, seu shape não é o mesmo. Você já tem 38, a molecada tem 26. Fala, tem uma molecada que fala. Mas assim, é algo que vem e passa muito batido pra mim, sabe? Sim, eu vi até a Inês falando esses dias, ela fez um post, ela falou assim, me cobram muito por eu ser esposa dele, de eu treinar para caramba. Mas é o que eu falo pra ela, eu não quero que você fique doida igual eu. Né? Eu não quero que você fique na academia hoje destinando sua vida como se você fosse uma madame. Só vai pra academia e não faz mais nada da vida. Não, esquece. Continua a sua vida, faz suas fotos, faz seus trabalhos, olha o nosso filho, treina, cuida da saúde, ok. Mas nada de hormônio, nada de loucura, né? Não ficar noiada com isso, não, esquece. principalmente Isso por aí, causa de mim. Isso aí foi o que fez a minha vida. Hoje eu já tô tomando outras visões para estar destinando a minha caminhada, né, na estrutura por trás de tudo isso, que é a questão política. É isso que eu ia te perguntar. E como você deu essa virada dessa parte do ser atleta, profissional de educação física, para a parte política? O que te deu esse clique? Ó, a parte política, ela veio assim, né? Eu tinha que tomar uma decisão futura em relação ao fisiculturismo, de largar ou não largar, né? Porque uma hora a gente não vai viver 100% do corpo, né? Para sempre. Então eu falei, como que o Felipe pode cuidar hoje do esporte, do atleta, do bastidor, sendo o Felipe ainda? E aí eu criei uma situação onde o Arnold também veio dessa história, do fisiculturismo, do ator, de todas as responsabilidades, ainda foi governador da Califórnia. Falei, pô, porque o Felipe não vem com uma parte política dentro disso e possa contribuir para a sociedade, toda que elegeu ele em estar lá, né? Todo mundo que me olhou todos esses anos e contribuir com eles de alguma forma pelo esporte. E é isso que eu venho fazendo. Os eventos, o projeto de lei do Bolsa Talento Esportivo, Milhas Solidárias está na casa tramitando agora, que é um projeto que faz o atleta hoje ter o fundo de milhas para ele poder viajar e competir, não ter que pedir dinheiro no farol, né? A bolsa que ajuda também o atleta a não ir pedir dinheiro no farol para ele poder se inscrever numa competição. São 25 projetos de lei que você já... Eu tenho 25 projetos, mas assim, eu já tenho um sancionado, 2 tramitando, e a gente está batalhando aí por esses 4 anos para estar sancionando um por ano, pelo menos, né? Então seriam 4 sancionados. É muito difícil sancionar um projeto. Então, por isso que quando você conseguiu um, foi uma vitória, foi né? Muito, porque é meu primeiro mandato, né? Um foi... Qual é o projeto para você o Bolsa explicar? Talento Esportivo. Bolsa Talento Esportivo que faz com que o atleta tenha essa bolsa e possa ter um valor ali destinado para ele todo ano, todo mês, para que ele possa competir e cuidar do corpo. Né? Então a gente já tem atletas de fisiculturismo que tem essa bolsa, a gente tem atletas do patins, do skate. Acabou de sair também que a bolsa atleta internacional também foi a maior que nós tivemos agora nas Olimpíadas. Nossa, tem muitos atletas que estão lá, né? E foi uma mensagem muito boa, porque a gente praticamente não tem incentivo nenhum do esporte, né? Você pega os atletas olímpicos agora, eles tomam hype pelo fato que tá em alta de competir. Depois ninguém lembra deles. Ninguém lembra. O pessoal do skate, até tava vendo a Raíssa mesmo. Sim. Tipo, sobe e de repente some. E daí vai indo assim. Exato, não tem jeito, né? É difícil se manter, né? Eu falo que o sucesso é uma questão assim de escala. Você vai indo. A hora que você chega, eu quero ver você manter aqui, ó. É muito difícil, entendeu? É muito difícil. É a pedra pro alto, né? Não tem jeito. Eu falo que a pedra não é pra frente, é pro alto. Você vai pro alto, você não tem mais pra onde ir, você desce. Exato. Ou você desce ou você se mantém firme ali fazendo. Por isso que muitos anos eu venho batalhando muito pelos meus espaços. Eu sempre
me enxergo lá na frente, eu nunca paro. Eu falo assim, galera, eu nunca paro. Repara que eu vou chegar num ponto, eu já tô com outro planejado. Sim. Então eu venho fazendo e eu venho plantando sementes. Mas normalmente as pessoas, elas enfiam o pé pela cabeça. Em vez de ela plantar uma semente agora e esperar a semente vir, e ir crescendo, virando uma árvore e tal, até semear, não. A pessoa vai lá, planta a semente e come a semente. Sim, a galera é ansiosa. Muito. Acha que é da noite pro dia. Que você vai com... Não é. Olha quanto tempo lá, você tá falando desde 2003 que você entrou na faculdade. Desde 2003. A galera não vê isso. Nós estamos em 2024. A galera não vê isso. Não vê o quanto você capengou pra chegar até aqui, né? Quantas vezes eu tive que ralar bastante, engolir sapo demais pra poder chegar onde eu tô. E hoje, se você olhar nessa parte política, o que você vê ali dentro, de onde você está, de investimento que a gente tem pensando em esporte, atividade física, é bem destinado? De maneira alguma. É totalmente ruim nosso investimento para o esporte. Hoje a gente nem 1% do orçamento dentro do ano da parte estadual. Então a gente é hoje o penúltimo orçamento de todos. Sério? Sim. Não, é o penúltimo orçamento e quando você leva os projetos, ainda, colocam lá pro final da fila, provavelmente. Porque quando a gente faz um projeto de lei, alguma coisa que você vai criar uma melhora, o que acontece? Se esse projeto onerar o governo, tirar o dinheiro do Estado para você fazer esse projeto, ele já é um projeto que não vai ser sancionado. Uhum. Porque você está tirando dinheiro do Estado. E o Estado tem novas prioridades para estar orientando do que o esporte em si. Eles acham que o esporte não tem benefício nenhum. Não que eles não acham, mas o esporte acaba entrando como tratativas menores, sabe? Uhum. Então eu acredito muito que a visão dessas pessoas acabam sendo relacionadas a valores. Quando eu falo valores, valores de grana. E eles não veem nem como esporte como recreativo, como preventivo. Mas na hora de falar que o esporte é algo transformador, né? Então, sempre tá no discurso. Mas na hora de realizar, na hora de ajudar, não acontece. Então, eles não veem como prioridade. Não vê. Não vê como prioridade. E o bom das coisas que como eu sou na parte de deputado estadual agora, o meu gabinete é totalmente voltado ao esporte. Uhum. E eu brigo por isso. E eu brigando por isso é as questões que eu tô destinando. Por exemplo, esse ano a gente tem agora, dia 1º de junho, o SP Cup 2024 de jiu-jitsu gratuito para 2.300 atletas. Gratuito. Entrada, competição, medalha, tudo. Aí vem o SP Muscle Fest, 10 de agosto, gratuito. Entrada do atleta, inscrição do atleta, um enxoval do atleta, que é pintura, toda a parte de procedimento de foto, tudo no dia. Quem for visitar o evento vai ser com gratuidade também. Então, ele já vai trazer a mãe, o irmão, que já vai poder entrar gratuito também. Então, é tudo gratuito dentro disso. Que é um incentivo para pessoas que não praticaram ainda o fisiculturismo e podem dali tomar o gosto e prosseguir para ser um atleta profissional, né? Do amador ao profissional. Sim. É um incentivo. As academias ao ar livre que nós temos agora, que já está sendo concretizada, são 10 academias que são destinadas em áreas de vulnerabilidade, que são regiões com menos oportunidade, que vai chegar de repente um menino que faz o uso de maconha, que não que seja errado, mas que agora a maconha acabou sendo mais estudada, né? Sim. Mas, por exemplo, drogas lícitas e ilícitas, isso está muito ao nosso redor. Então, de repente, pega um menino ali que conhece outro, que treina, empurra ele para academia, ele já começa a criar um gosto e fala, pô, que legal isso. Tem uma predisposição genética boa, de repente vira um atleta ou vai atrás. Então, a gente quer tirar esses meninos da marginalidade. Sim, então, estando nesses lugares, é uma questão de ter uma oportunidade maior. Os profissionais de educação física, eu aumentei também as questões dos empregos também, porque a gente tem esses lugares que a gente vai empregar profissionais, né? Eu tenho um projeto muito bom agora também falando do profissional de educação física, que é o Rotina Ativa. Eu tenho vários prédios de condomínios que também são com menos oportunidades, são mais... que não tem condições de pagar uma academia, que pega toda a terceira idade dentro do condomínio e o profissional vai passando nos prédios e dando aula. Ai, que legal! E isso faz com que a gente tenha essas pessoas em atividade todos os dias. E você vai incentive a atividade física. A gente tem mais de 150... Em escola vocês têm feito algo já? Olha, a escola, o que eu faço? A fiscalização. Quadra fechada, chega até a gente. Chegou até a gente, já vai entender por que a quadra está fechada. Chega lá na escola, a gente entende que a quadra está deteriorada, a quadra não tem mais condições de uso, está insalubre. Os próprios moradores da região
Acabam invadem. Eles invadem para jogar nos domingos, aos sábados, quebram os muros, deixam... E a própria zeladoria da escola, às vezes, não tem como tomar conta disso. Aí você fala, Fê, mas cadê a polícia da região? Aí a gente informa a polícia da região para fazer a fiscalização disso. Às vezes nem sabem o que tá acontecendo. Não faz, porque tem BO maior para segurar, entendeu? Do que tirar um nós de dentro de uma quadra. E isso é muito difícil. E aí a gente vai com a fiscalização, chama o Ministério da Educação, faz um trabalho conjunto para a gente voltar à atividade dessa escola. E as questões da quadra que de repente só tem sem cobertura. E dia de chuva não tem educação física. Dia de muito sol fica insalubre. Então a gente também tem essas questões para estar resolvendo nessas partes da escola. Agora com as fortes chuvas, teve até um colégio perto da minha região que eu moro, o Tito Prats, que uma das minhas primas estuda lá, caiu. Né? Caiu o teto. E ele tá lá parado. E a gente mandou isso como demanda para a gente resolver. Então a gente está tentando resolver através do burocrático. Porque não dá para chegar lá e só falar, vou resolver. Existe toda uma burocracia para chegar a resolver. Não, é desesperador. É muito desesperador. Porque você quer resolver. Sim, sem dúvida. Tem dinheiro para resolver, você quer resolver, foi aprovado para resolver, só que toda a burocracia até resolver, você não consegue resolver. Exato, mas eu vou te falar, a galera da Secretaria da Saúde, da Educação, foi a que melhor recebeu o meu gabinete. Sério? Eu não fui bem recebido na saúde, eu não fui recebido bem na parte ali da segurança, eu não fui recebido muito bem em alguns lugares. Mas por que você acha? Cara, eu não sei, eu não sei se é agenda, se não quer falar do esporte, se não quer tomar conta disso, eu não sei se tem um preconceito relacionado ao por ser da mídia, ou por eu fazer vídeos que de repente possam gerar polêmica, visualizações, mas é que eu falo a verdade, o meu problema é esse, eu solto a voz, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sempre falo isso, eu não tenho rabo preso com o governador, com o prefeito, com o presidente, eu não tenho rabo preso com o secretário, eu não tenho nada, eu tenho rabo preso com o pessoal que votou comigo. Esses caras que correm comigo, que é os caras que estão correndo. Falar assim, Fê, agora é hora de... A galera que acreditou em você, você tem que ir lá e cumprir o que você... É exatamente por isso que eu continuo firme, sabe? Eu não tenho papas na língua quando eu quero falar. Então eu vou e falo e pronto, acabou. Mas se você parar pra pensar também, você estar com o Ministério da Educação é uma boa, né? Por algumas vezes eu disse aqui... Você foi no Arnold, não foi? Foi. Então, a abertura... Trabalhei igual um louco. Eu também, eu dei uma palestra lá, a abertura do Arnold. Verdade, você tava lá, eu acabei não te encontrando, falei com o Lucas, acabei não encontrando você. A abertura do Arnold foi com a doutora Andréa Santos, que ela é consultora da Organização Mundial de Saúde. Legal. Ela veio aqui antes. Uhum. Ela veio falar. E ela falou justamente isso. Você tá fazendo isso sem perceber sem perceber e percebendo. O quão importante isso é para todo mundo. Uhum. Ela falou uma coisa que nos outros países desenvolvidos, eles fazem muito. É a união de todos os ministérios. Então, se a gente entende que o Ministério da Saúde precisa do Ministério do Esporte, que precisa do Ministério da Educação, e todos trabalham em conjunto... Mas aqui é muito individualista um com o outro. Não tem nada em conjunto aqui, não. Eu só posso afirmar e reafirmar. Por isso que eu falo que aqui não é um país desenvolvido. Não tem nada em conjunto aqui, não. Só tem defesa de interesses pessoais e é isso que rola. O negócio é meio louco. Mas você, como parte do esporte, ter sido abraçado pelo Ministério da Educação de alguma forma, que foi o que mais te recebeu... É a Secretaria da Educação Estadual. Ministério, falando Ministério... que eu falei também do Ministério. Você falou Ministério? Eu falei do Ministério, mas é no contexto geral. Mas é a Secretaria do Esporte, a Secretaria da Saúde em si, que teve da Educação, perdão. É porque você está trabalhando na base. Sim. Então, eu falo que não existe coisa melhor de você trabalhar tanto a educação quanto o esporte, a atividade física na base. Sim, sim. Então, é muito legal esse trabalho que você faz de olhar a quadra. Porque a quadra, a gente pega a galera que tá nas escolas mesmo. Eu pego escola particular, fala de escola particular. O que tem de incentivo de movimento? Sim, eu não vejo nada. Eu não vejo. Não vejo nada diferente. Agora tá uma coisa que não pode incentivar a competição entre escolas. E o ser humano é extremamente competitivo. A gente vai falar que não vai falar de competição e qualquer coisa na escola vira competição. Flexão de braço é competição pra gente. Então... Não tem jeito, qualquer coisa. Agora você vai falar que não pode incentivar a competição? Pra mim, o que não pode incentivar é ficar viciado em jogo.
ficar viciado em jogo. Não digo do game, porque o game hoje tomou outras proporções. Que tem a gente até vai... o E-Games. O E-Games. O E-Games agora a gente vai fazer um projeto para 48 escolas, são 8 de cada escola, e a gente vai fazer um campeonato entre eles, que vai ser, a final vai ser dentro de uma feira dessas que são bem grandes, assim. Da BGS. Eu não lembro se era BGS ou era Comic Con, acho. Ah, Comic Con. Ah, que legal. E é para escolas também... Estaduais que vão ter esse incentivo da competição do E-Games. Só que qual que é o projeto do Felipe em si, quando a gente fala do game? O game em si, a parte do computador, que é do CS, que o cara tem que ficar plantado ali olhando para uma tela. Se esse cara não virar um atleta profissional do game, e de repente não começar a ganhar dinheiro com isso, ele pode fazer um curso para ser designer, para ser editor, para ser um cara que realmente tem uma... TI. Exato, para trabalhar com TI. Ele pode se incentivar em outras situações e deixar o game como se fosse um hobby dele, mas que faça algo por ele, assim, sabe? Foi um caminho para chegar no objetivo, para construir, né? Exato, Foi um então a gente tem esse projeto isso. também rolando. Esses projetos todos que eu falo já estão saindo, né, do papel. A gente demorou 1 ano e meio para estar conseguindo fazer com que esses projetos saiam do papel. Demora muitas coisas. Sim, sim. Mas tá rolando, tá saindo. E a galera, individualmente falando ali dentro, te apoiam nos projetos? Você diz ou dentro da casa? Ou você tem que trabalhar muito sozinho? Não, eu tenho uma bandeira que ninguém tem, né? Que é do esporte. Mas eu tenho a base do governo porque eu acabo sendo centro-direita. Então eu tenho que ficar sempre ali, acolhido em tudo que a gente tem, ajudando uns aos outros. O gesto hoje é muito importante na política. Então se eu faço um gesto para um político, o político também faz um gesto pelo Felipe. E para a gente conseguir sancionar um projeto, eu preciso do gesto de todos os outros políticos. Você fazer política. É política, exato. Então eu tenho porta aberta com todos, assim como todos têm a porta aberta do gabinete. Não importa se é esquerda, se é direita, se é centro, eu converso com todos e a gente tem uma liberdade dentro da casa muito saudável com todo mundo, que é tranquila. E você falou bastante da parte do esporte e do atleta. Hoje, pensando em atividade física e exercício físico, você está fazendo essas estruturas nos condomínios, que você falou de personal, das quadras. Tem outros projetos? Pensando em exercício físico e atividade física. A gente quer voltar agora, hoje, os projetos nas escolas e nos centros olímpicos, né? Nos centros esportivos, no CES, né? Porque tem ali acontecendo, mas não tem tanto incentivo, sabe? Então a gente quer meio que fiscalizar e colocar uma atuação nova de profissionais para estar dando incentivo nesses locais. Porque a gente consegue hoje falar da parte da municipal e estadual, né? Pelo fato de eu ter um conhecimento muito grande e espaço para trabalhar. Porém, quando a gente entra com a parte da bandeira do esporte, é muito difícil a gente conseguir estrutura. Então eu tenho que ficar galgando, conversando, trazendo, né? Quem tem sido muito solícito comigo é o prefeito, Ricardo Nunes. Ele atende muito essas questões do esporte. Então ele está ajudando bastante a gente nessa parte. E aí eu consigo, de repente, ter espaço para poder atuar com profissionais de educação física, sabe? Trabalho, tudo certinho e remuneramento. Então... E o profissional de educação física hoje, para trabalhar nesses lugares, ele precisa fazer concurso ou não? Ou é vaga? Tem lugares que precisa ser concursado e tem lugares de indicação. Então, os nossos projetos serão mais de indicação, porque são projetos meus. Então, eu preciso abrir esse espaço das vagas, colher essas vagas e ver quem é apto ali para a região. Então, normalmente, a gente pega a região mais próxima de um profissional que atua ali. Por quê? Porque aí a gente não tem você questões de... ajudando também. Quem é da região, entendeu? E também não tem parte por locomoção, né? Na parte do ônibus, metrô, um monte de coisa, ter esse cara sempre perto, né? E Fê, pensando em tudo que você já viu sobre saúde, que você está na saúde, no bem-estar e na parte esportiva. Quando você entrou na política, qual foi seu principal propósito? O principal propósito? Propósito para sua vida. Para minha vida foi, assim, entregar tudo aquilo que eu já recebi através do esporte e poder entregar para as pessoas. Mas pensando como Felipe, era simplesmente administrar a vida depois que eu largar o fisiculturismo. Porque Entendi. Se eu largasse o fisiculturismo e não fizesse um bastidor de uma maneira que eu quero, que eu consiga e que eu brigue por isso, eu ia ficar muito chateado de não ter, assim, muito o que fazer, entendeu? Entendi. Então, essa parte da política agregou para o meu legado. O legado do Felipe Franco, que veio antes ali do fisiculturismo, que trouxe o fisiculturismo para outro patamar, que agora está trazendo para a parte política, que está agregando para as pessoas, e eu vou escalonando, vou crescendo. Sim, e conforme a gente vai realizando, é natural as coisas acontecerem, né? Porque a gente veio realmente para realizar. Eu não vim para fazer fumaça, né?
Então eu vim para trabalhar de verdade. Por isso que eu não é à tô toa extremamente que foram engrenado, 25 sabe? projetos de lei, né? A gente tem esses projetos, mas são coisas Tem que a gente projetos vai... para as mulheres também, né? Tenho projetos de importunação sexual, que é o incentivo hoje que mais rola dentro das academias. Então, por exemplo... Nossa, isso é muito importante. Recentemente teve um profissional da nossa área, né, que acabou surrando, né, uma garota. E Que foi esse foi o de Goiás. semana... Essa semana foi um Men's Physique também. Que foi até um atleta de fisiculturismo que Isso. chega no hospital com a pessoa. E a pessoa em coma e ela falece depois. Meu Deus, eu vi Ela isso. faleceu depois e é muito difícil, né? Porque a gente demora tanto tempo, né? Eu sei que a vida da mulher é muito mais importante, mas a gente demora tanto para deixar o fisiculturismo cada vez mais em ascensão. Aí vem um cara e de repente espanca a moça e é um atleta logo da minha categoria que devia estar com a cabeça muito doida já. E é muito complicado isso, uma pessoa né? mega agressiva, né? Exato, já na realidade, ele já tinha um BO, já um boletim relacionado à parte de agressão. Uhum. Então, era um cara que já tinha antecedentes criminais. Então, já era um cara complicado, né? O outro foi um avaliador físico que colocou a culpa nos hormônios. Eu não vi esse. Saiu recente agora também. Ele estava fazendo a avaliação física de uma garota e parece que ele fez a avaliação de uma forma ali que a menina entendeu que era um assédio. Que era um assédio. Uhum. E ele acabou depois assumindo e pondo a culpa nos hormônios, que é um idiota, né? É um idiota? É um idiota, porque ainda me põe a culpa no hormônio. Mas como que é esse projeto de lei? Da importunação sexual, a gente já sabe que já existe a lei, né? Da questão sexual e tal, sim. Que é exato. Só que o nosso projeto, ele incentiva dentro das academias, com banners, com fly, com situações do que aquela pessoa que recebe uma importunação sexual ou algo que deixa aquela pessoa constrangida, como ela deve agir. É um processo mais educacional e de conscientização. Perfeito, é conscientização de como agir nessa situação. Porque se não tiver ali uma pessoa instruída ou algo que você possa ler, qual o telefone que você tem que ligar, com quem que você tem que falar, como deve proceder em relação a tudo isso, você fica acolhida naquilo e de repente não se manifesta. Uhum. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Vai na internet. E a internet faz um barulho, beleza, mas se você não tiver por trás a parte documentada disso tudo, não acontece nada. Não adianta nada. Não acontece nada. E tem que ser na hora. Né? Tem que ser na hora. Então, se você sentiu que teve uma situação na sua academia com algum profissional, com alguém, não importa, não precisa ser profissional da área, pode ser uma outra pessoa que você tá sentindo que ela tá te seguindo, tá te olhando de uma maneira diferente, todos os dias você já tá sofrendo por uma importunação sexual. Então você fala, ou você dá um aviso, né, exato, ou você dá um aviso, ó, tô te avisando. Você não viu a menina do ácido? A pessoa foi dar uma doideira, né? A do ácido foi a pessoa que foi atrás dela foi sabia. Uma ex-namorada do. Mas ela sabia a rotina. Sim, não, a pessoa fica doida, ela vai atrás, ela vai montando um plano ali pra. Que é um stalker, né? Exato. Stalker. E hoje em dia, pra achar as pessoas na internet e saber a vida dela, é só seguir no stories, né? Sim, Você vai lá, cria um fake que é fechado, aí você vê lá tudo que a pessoa faz, porque as pessoas gostam de mostrar a rotina, né? Então fala, pô. É muito complicado essas questões de rotina. Eu mesmo tenho horas que eu posto academia, mas eu não tô na academia. Eu faço muito isso também. Porque eu não quero estar na academia naquela hora, então eu posto quando eu tô em casa. Porque se alguém for me procurar, eu já não tô. Então não precisa saber exatamente onde eu tô. Eu fiz isso né? porque então eu ia pra padaria também. E aparecer a gente lá na padaria no mesmo horário que eu. Juro por Deus. Vixe. Vixe, eu juro. Mas deixa eu te falar uma coisa, te perguntar pro... É verdade, eu tô falando sério. E pensando em fisiculturista, você vai fazer alguma coisa? Ou você fez esse projeto da Bolsa? E você tá pensando em fazer mais algum projeto para fisiculturismo? Olha, o fisiculturismo em si é algo que é minha vida, mas eu também não posso trazer uma ênfase tão grande dentro dele, porque eu preciso estar tomando partido em todos os esportes, né, pai? Então, eu fiz o SP Muscle Fest, que é um incentivo agora gratuito pro fisiculturismo, mais o Bolsa Talento Esportivo pro atleta de fisiculturismo. E a questão do trabalho futuro, eu fiz o Milhas Solidárias, que é o projeto nosso agora que está tramitando na casa para sancionar esse ano, se Deus quiser, que é que o atleta ele vai competir, por exemplo, em Portugal, um evento internacional, pode ser nacional, pode ser no interior ou pode ser em outro estado. Ele não tem a condição de pagar, ele entra numa fila,
pede esse Bolsa Talento, pede o Milha Solidária. Uhum. E a companhia aérea destina para ele essas milhas para ele poder viajar e Olha competir. que legal. Então é exatamente para o atleta, tanto da natação, quanto do judô, quanto do fisiculturismo, do atletismo, não importa. Ele comprovou que ele é federado e que ele vai competir e ele precisa dessa passagem, ele vai usar o Milha Solidária. Ai, que legal esse Milha Solidária. É muito bom esse projeto. E ainda não tem... Já foi aprovado, né? A gente já tem uma... Sancionado. Não, sancionado ainda não. A gente já tem uma conversa breve, já foi aprovado praticamente com 100% dentro da casa, de todos os outros deputados. Só o nosso líder do governo lá, que acabou dando um risquinho nosso, mas falou que foi pro nosso bem, porque ele acha que não vai passar. Mas eu conversei com ele e falou, não, tranquilo, se você quer brigar por isso, então brigue. Eu falei, eu vou brigar por isso e vou brigar muito por isso. E aí ele deixou a gente continuar com o projeto. As pessoas não têm noção de como o esporte, a atividade física muda a vida de uma galera. É transformador, pô. É transformador, é uma ferramenta transformadora. O que transformou a sua vida? Todinha. Se eu não conhecesse a musculação e me desse a disciplina, o foco, o comprometimento, tudo isso com a musculação que eu queria crescer na vida, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Eu teria ido para outro lugar, eu poderia ter ficado igual essa molecada hoje que quer ficar de repente, tipo, faz um rolê, gasta um dinheiro, fica na rua, beleza, aí volta para casa, vai para a escola é a mesma coisa e beleza, eu entendo, eu também tive minha fase, mas eu tinha minha fase olhando lá na frente. Eu escutava minha mãe também quando falava assim, filho, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai ler um livro, pensa no futuro. O esporte, ele te regra, ele te disciplina, ele faz com que você tenha uma disciplina, Sim. Ele faz com que você aprenda a se frustrar. Exato. Ele vai te moldando, né? Ele vai te moldando, você vai levando uns tapas na orelha que você Exato. não sabe nem de onde vem, não é verdade? É isso mesmo. Não é verdade? É verdade. E para eu não ocupar muito do seu tempo, eu queria que você falasse para a galera que quer ser atleta e fisiculturista, o que eles têm que fazer e qual rotina eles precisam ter, o que eles precisam ver e ouvir, o que eles não podem ver e ouvir. Isso é importante. Não ver e não ouvir, eu uso pra tudo na minha vida. As pessoas não podem te rotular. Ninguém pode dizer o que você quer ser ou não. Uhum. Quem tem que ser é você. Então, se alguém falar pra você não pode, ou você não quer, ou te desejar alguma coisa que você vê que tá fora daquele caminho que você deseja, a pessoa não tem poder nenhum. O único poder que ela tem é de querer falar, e se ela conseguir, ela tá te dominando. Então, você tem que se dominar mentalmente, acreditar muito em Deus e partir para aquilo que você quer de objetivo. E não ter pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição. E se você tem pressa para tudo, você acaba parando no meio do caminho. Tem muita gente que começa as coisas e não termina. Agora, quem tá assistindo a gente, pensa em alguma coisa que você começou e não terminou. Sempre tem alguma coisa. Foi aquilo que você falou, você plantou a semente, comeu a semente antes Comeu de crescer. a semente, exato. Desacreditou daquilo que você acreditava. E Sim. você tem que acreditar em você e partir. Se você ficar muito em dúvida, a dúvida vai te gerar o quê? O desconforto. E essa dúvida vai te desencorajar. E se você não tiver coragem de seguir, coragem de arriscar, faz com que você fique retroativo. Sim. Então você tem que arriscar cada vez mais. Por exemplo, como é que eu cheguei a abrir minha academia? Como é que eu investi na parte de clínica? Como é que eu fui fazendo as minhas coisas se eu não sabia que ia dar certo? Eu tive que arriscar. Se eu perdi, beleza. Foi um aprendizado. Só que você tem que ter um estudo dentro de tudo isso, né? Você tem que ter uma noção das coisas que você faz. Então você tem que fazer leitura, você tem que pensar como é que é feito, né? Se estruturar. E aí você mantém o foco. E atleta, pai, é o seguinte, é algo que ele tem que estar dentro de você. As pessoas têm que te chamar de obcecado e louco, porque toda vez que te chamam de louco e obcecado é porque você tá no caminho certo. Sim. Se você tá na fila do comum, eu tô na fila do louco. Ô, Fê, você é louco, eu sou louco. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e do jeito que tem que ser. Se eu vou cair, o problema é meu. Eu vou cair, vou aprender, vou me levantar. Sim. Você tem que estar preparado para errar. Exato. Tem pessoas que têm medo, às vezes, de comprar alguma coisa e se arrepender. Então, tipo assim, é normal. Beleza, eu errei. Putz, não vou comprar mais. Você aprendeu. Quantas vezes eu não fiz isso? Cheguei lá, comprei um tênis de 5 mil. Falei, nossa, que idiota. Por que eu gastei dinheiro nesse tênis? Você nunca mais comprou. Tá doendo meu calcanhar. Eu não tenho mais tênis de marca. Então. Não tenho. Fora a marca básica, né? Sim. Mas eu comprava horrores de tênis. E aí eu olhava assim e falava, mano, tem 100 pau de tênis aqui. Que idiota. Não compro mais.
tenho os tênis ainda. Mas não... você aprendeu errando. Não, exato, mas aí eu coloco 100 pau pra fazer renda no banco, é muito melhor. É muito melhor. Muito melhor. Você pode comprar tênis pra caramba depois. Exato. Eu vi eu não lembro quem, que eu vi uma frase, não foi um texto, um negócio muito básico assim, mas é real. Tenha 3 mil no banco, mas não tenha 3 mil numa carteira, o preço dessa carteira, sabe? Tipo assim, como uma carteira de 10 mil e você tem 50 reais na carteira. Pra que ter uma carteira de 10 mil? Eu prefiro ter 10 mil no banco com uma carteira de 50. Ou não é? É básico. Acho que foi o Thiago Nigro que falou isso, que eu vi outro dia que eu dei uma leitura. Falei, cara, isso tem total sentido, né? E a mesma coisa com carro, né? Então, assim... Com tudo. Com tudo. Às vezes a pessoa, ela tá se vestindo com tudo que ela não pode ter. E depois tá duro, hein? É o que eu falo pra galera. Vamos ver daqui quem tiver velhinho. Quem não fez agora, mano, esquece. Faça sua aposentadoria. Isso aí. Por isso que eu tô rindo sozinho. Tô de boa. Fê, e onde o pessoal pode te encontrar os projetos todos? Eu queria que você passasse pra galera aí. Tirando seu Instagram, né? A força do esporte, né? A forca do esporte, porque a gente pôs esse cedilha, é o Instagram que mostra todos os meus projetos sociais. Dá o clique lá, tem o meu site. E lá tem tudo que eu venho fazendo. Eu tava num projeto agora de capoeira dentro do Pimentas, no Guarulhos, que é um projeto que a gente vai apoiar da Keiko, uma grande amiga nossa. E uma das coisas que eu tenho, assim, de relacionamentos que é importante, é que as pessoas que não acreditavam em políticos passam a acreditar no Felipe, porque o Felipe é do esporte e o Felipe não era envolvido na política. Então isso me traz um conforto de poder trabalhar ainda mais, sabe? De falar assim, porra, Fê, eu não vou com político nenhum, mas eu quero ser uma liderança sua porque eu sei que você tá fazendo certo. Então eu ganho um espaço com isso. Com certeza, então, traz uma tranquilidade. Exato, e todas essas regiões que vem chamando a gente para apoio de projeto social, para todas as partes de entidade, eu tô fazendo com que cresça cada vez mais, sabe? Então, o meu gabinete é totalmente destinado a essa parte. A parte do esporte e saúde em geral, que eu acho Sim, que... sem dúvida. Esporte é saúde, né? Então, a gente fala do esporte em si e a gente já consegue englobar a parte da saúde, bem-estar, da atividade física, pô. Então, é o incentivo aí, né? E o seu Insta pessoal? Fê Franco Oficial, meu Insta pessoal, quem quiser me seguir lá. Tem várias coisas legais e mostra bastante coisa que você faz nas comunidades. Eu coloco sempre nos stories. Eu sou muito mais reservado, assim, sabe? Pra eu postar Rio Grande do Sul, eu dei uma sofrida, assim, porque eu falei, putz, será? Porque a gente fez uma campanha tão bonita, a gente destinou 3 caminhões, 3 scanners gigantes de bastante coisa das pessoas que estão ajudando. Eu não tive algumas ajudas de empresas, mas as pessoas se comoveram com a situação e vieram até mim, porque fala, pô, o Fê é uma autoridade, o caminhão dele vai passar lá, o caminhão dele vai dar certo, e eu fui honrar por isso. Eu postei, falei, chegou, distribuí quais foram as regiões, eu mostrei tudo. Por mais que a gente tenha o portal da transparência na parte política, a parte do Felipe Franco também tem a transparência, que é meu celular, que é o Fê Franco Oficial nos stories, que eu mostro sempre. No feed eu coloco algumas coisas, mas nem sempre tão cheio quanto a força do esporte, porque senão fica mais política do que mais o Felipe. E lá você também mostra a sua parte de preparo, sua vida pessoal. Sim. Você mostra outras coisas que vale super a pena acompanhar. Eu adoro acompanhar. Valeu, acompanhar seu filhinho. Seu cachorro, eu gosto. Logo que nasceu, o seu filhinho nasceu, o cachorrinho Manolo. Ele ficou morrendo de ciúme, né? Ficou com muito ciúme do Manolo. Mas hoje eles estão bem, assim, já. O Manolo ainda faz umas caras e bocas, assim, pra ele, mas ele consegue ficar do ladinho. Até pra dormir na cama, os dois juntos ali, eu dei uma sofrida no começo. Porque o Manolo gostava de dormir no meu lado. Quem veio pro meu lado foi o Vitor. E aí, porque ele sai do berço 3 horas da manhã, ele vem pra cama, aí o Manolo vai pros meus pés. E aí ele fica nos meus pés, o Vitor fica em cima. Cuida. Mas ele cuida, ele sabe. Agora ele cuida. Mas obrigada, viu, Fê? Obrigado você pelo convite. Valeu, pô. Obrigado. Que é isso. Eu sou muito sua fã. Obrigado. Eu sou muito sua fã. E obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo. Tchau!